Olá pessoal, vamos dar início à nossa terceira aula do módulo introdutório do curso Fundamentos Online. O nosso tema de hoje é a nossa organização. E o objetivo geral é expor a forma de governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, os concílios e os ofícios, presbítero, diácono, bem como os requisitos para o exercício destes ofícios. E como é comum, nós temos ali 6 textos-chave que vocês devem ler, que é necessário que vocês leiam, para então nós termos ali a fundamentação bíblica para tudo aquilo que nós vamos estudar. Vocês podem ler todos de uma vez só, enquanto estão ali com a apostila, com a videoaula, ou então podem ler uma passagem a cada dia da semana, até a postagem da próxima aula. E, como forma de introdução, nós vamos fazer a leitura de Atos 6 e Tito, capítulo 1. Então, eu peço que você dê um pause no seu vídeo, localize esses 2 textos na sua Bíblia e então aperte play para que possamos fazer a leitura. Leiamos Atos 6, versos de 1 a 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Façamos a leitura de Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu companheiro de ministério, ao seu discípulo Tito. Tito 1, versos 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Queridos, esses 2 textos são primordiais para a nossa compreensão daquilo que nós vamos estudar logo mais. Atos 6 falando sobre a instituição desse ofício tão belo e tão nobre que é a diaconia, que são os diáconos, e também Tito, capítulo 1, que vai falar dos requisitos para ser um presbítero, para ser um bispo, demonstrando a importância e quanto nós devemos ter zelo por esta função. E dando início ao nosso primeiro tópico, vamos falar sobre as formas de governo. Na igreja protestante, de um modo geral, nós podemos observar 3 principais formas de governo. A primeira forma de governo que merece destaque é a forma de governo congregacional. Vocês podem ver aqui à direita essa ilustração, com essas bolinhas azuis que representam aí a congregação. Tá? Essa ilustração não é minha, é do reverendo Ageu, a fonte está lá na apostila, na nota de rodapé. E ele vai resumir o quê? Que o sistema de governo congregacional é que todos governam todos. O processo de decisão passa pela Assembleia da Igreja, que é a reunião dos membros da Igreja. Igrejas, por exemplo, que seguem esta forma de governo são alguns segmentos da Igreja Batista e aquela que tem congregacional no nome, a Igreja Congregacional.
né, seguem esse sistema de governo, que inclusive já logo após a Reforma Protestante, né, com o movimento puritano, alguns puritanos ali do passado já começaram a utilizar-se desta forma de governo. A forma de governo episcopal, vocês podem ver na ilustração as bolinhas azuis que representam a congregação e essa bolinha preta à frente que representa o líder. A decisão final sobre os assuntos da igreja, tanto doutrinários como administrativos, vem do bispo, do pastor, do presidente, do missionário. Enquanto na forma de governo congregacional, se for ocorrer uma disciplina, uma questão orçamentária, né, de um modo geral você vai ter uma assembleia da igreja para ter essa tomada de decisão. No sistema de governo episcopal, isso tudo vai estar centralizado na figura do líder. Algumas igrejas, ou a maioria das igrejas pentecostais, utilizam-se dessa forma de governo. Algumas igrejas batistas também utilizam-se dessa forma de governo. E a igreja anglicana, né, ela também utiliza-se da forma de governo episcopal, onde essa figura do líder, né, muitas coisas estão centralizadas nele. Então, todo o processo de decisão passa pela mente, né, e pela vida e por aquilo que o pastor tem a dizer, né? Doutrinário, administrativo, questão de disciplina, de orçamento, isso tudo vai estar muito centralizado na figura do líder. Já um outro sistema de governo, que é o sistema de governo representativo, ou também conhecido como presbiteriano, vocês podem ver também a ilustração aí, as bolinhas azuis, também representando a congregação, e as bolinhas pretas representando ali a liderança. O reverendo Agiolo vai resumir dessa seguinte forma: alguns governam todos. No sistema representativo, algumas pessoas governam toda a congregação. E é bem interessante porque vocês podem ver que algumas bolinhas que estavam, não estão mais, né? Significa que de dentro do seio da congregação, de dentro da congregação, levantam-se os líderes, né? Os presbíteros eleitos para aquele concílio, né? Então você tem ali a liderança, pastores, presbíteros fazendo todo aquele processo de liderança. Então, em resumo, as decisões elas são tomadas por um conselho de presbíteros eleitos pelos membros da igreja. E é um sistema de governo que é adotado, o principal sistema de governo adotado pelas igrejas reformadas, de um modo geral, e principalmente pelas igrejas presbiterianas, né? Não à toa que esse é o nome da nossa igreja, né? Desde lá da Escócia, como eu falei para vocês lá na primeira aula, desde John Knox e os irmãos ali daquele momento, né, ali do passado, a igreja que seguia esse sistema de governo foi chamada na Escócia de presbiterianos, de presbiterianismo. Daí esse nome, né, está muito interligado. Algo importante e muito bom para a igreja, para o pastor, para a liderança, muito bom se ressaltar é que o pastor ele não governa sozinho. Ou seja, as decisões elas não recaem todas sobre os ombros do pastor. Ele não tem que decidir sobre tudo, né? Isso é um peso grande sobre o líder. Ele tem ali um corpo de pessoas, um grupo de homens ali junto com ele, partilhando das decisões, né? De momentos difíceis, por exemplo, que são momentos de disciplina, ou momentos também complicados, que são momentos de orçamento, e daí por diante. Então nós temos um grupo de homens, né, de presbíteros, que formam ali um concílio e lideram a igreja. Dando continuidade, aí eu peço que vocês abram em Atos 15, né, para a gente acompanhar um pouco dessa controvérsia. Nós vamos falar sobre os sínodos e concílios. Né, o que são os sínodos e concílios? Né? Já falamos sobre a nossa forma de governo, agora é importante nós tratarmos de forma um pouquinho mais detalhada sobre o que são os sínodos e concílios. Em Atos 15, vocês podem ver, aí vou já ler com vocês os versos 1 e 2, uma controvérsia que ocorre na igreja de Antioquia. Que controvérsia é essa? Vocês podem ver aí na imagem. Circuncidar ou não circuncidar? Essa era a questão que estava sendo levantada ali. Porque, por exemplo, vocês podem ver no versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, ou seja, Paulo e Barnabé discutindo e contendendo contra estes que vieram da Judéia e começaram a ensinar que a circuncisão era prerrogativo para a salvação,
tendo essa discussão toda, resolveram que esses dois, né, ou seja, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Ou seja, Paulo e Barnabé estavam ali pregando o evangelho em Antioquia. E em dado momento chega um grupo de pessoas vindo da Judéia e começam a dizer, não, vocês para serem salvos, na verdade, vocês precisam ser também circuncidados, como o costume de Moisés, como o costume do Antigo Testamento. Na mente deles não era Antigo Testamento ainda, né? Mas segundo a lei, vocês precisam ser circuncidados. E então ali há um debate, há uma contenda entre Paulo e Barnabé e aquelas pessoas que estavam pregando isso. E aprove ao Espírito Santo de Deus determinar que Paulo e Barnabé e um grupo de algumas outras pessoas fossem até Jerusalém. E nós vamos ter aquilo que é chamado de Concílio de Jerusalém. Né? Esses irmãos eles vão até Jerusalém para fazer a consulta aos presbíteros e apóstolos e levar até eles este tema, esta questão. Nós vemos aqui no versículo 6 de Atos 15 o seguinte: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. E versículo 7, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse. Então, Pedro vai falar algumas coisas aqui, né, ele vai se levantar como uma das lideranças, né, da igreja, sobretudo nesse concílio aqui em particular, né, que é o nosso estudo de caso. Depois, Tiago também vai se levantar e vai dar ali, inclusive, ele que vai proferir o parecer final. E vale ressaltar que é Tiago, o irmão de Jesus, Tiago, o escritor da carta de Tiago, e não Tiago o apóstolo, porque Tiago o apóstolo já havia sido martirizado alguns capítulos antes do livro de Atos, já foi aqui descrito o martírio de Tiago. Né? Então, após todo esse debate caloroso, todo esse questionamento e todas essas falas, né, que nós temos aqui em Atos 15, nós temos o parecer final. Tiago ele fala o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Lá em Atos 15, versos 28 e 29, vocês podem ver. E é interessante que ele vai falar o quê? Aprove, pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, aquele conselho ele buscou a liderança do Santo Espírito de Deus, o direcionamento do Santo Espírito de Deus para a sua tomada de decisão. E algo importante a ser falado sobre este concílio é que vocês podem ver lá no versículo 16, é só percorrer alguns versículos à frente, vocês vão ver que Paulo ele levava essas decisões para onde ele ia. Né? Então, o que? Paulo levava aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Ou seja, isso vai demonstrar o peso geral sobre a igreja dessa decisão, deste concílio, né? A importância deste concílio. Porque após a questão sobre a circuncisão ser resolvida, Paulo ele pega aquele registro, ele vai levar às igrejas, ele vai levar aos demais irmãos, onde ele vai pregar o evangelho, ou as igrejas já constituídas, para que aquela prescrição fosse observada. E dando continuidade, nós temos aqui o capítulo 31 da Confissão de Fé de Westminster, que vai falar sobre os sínodos e concílios. Meus irmãos, se acostumem, nós vamos utilizar bastante os nossos símbolos de fé. Nós falamos sobre isso na aula passada, né? E ficou esse alerta, de que vocês se acostumassem com a leitura deles. Nós vamos utilizá-los hoje e vamos utilizar em diversas aulas durante o nosso curso. A seção primeira do capítulo 31 da Confissão de Fé de Westminster vai falar o seguinte sobre sínodos e concílios. Para melhor governo e maior edificação da igreja, deverá haver as assembleias comumente chamadas sínodos ou concílios. Em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu, para edificação e não para destruição, pertence aos pastores e outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da igreja. Meus irmãos, isso aqui vem trazer, esse trecho da Confissão de Fé vem trazer algo muito importante sobre os sínodos, os concílios, que é o resumo sistemático daquilo que encontramos nas Sagradas Escrituras sobre a função desses sínodos e concílios. Por quê? A função é melhor governo da igreja, edificação da igreja e não destruição da igreja. Porque o Senhor Jesus ele constitui um poder para os presbíteros, né, que se reúnem em concílio,
Só que esse poder dado pelo próprio Cristo, ele visa a edificação e não destruição. E isso é também uma palavra de exortação, inclusive, para quem é presbítero. Por quê? Porque se as decisões de um conselho, de um sínodo, de um presbitério, são decisões carnais, decisões que não estão baseadas nas Sagradas Escrituras, que não buscam a orientação das Sagradas Escrituras, a orientação do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus, se essas decisões são meramente carnais, elas são destrutivas, elas são para a destruição da igreja. Mas o objetivo de um sínodo, de um concílio, de um conselho de igreja é a edificação, o governo. Sempre pensando, como falou o Tiago aqui, pareceu bem ao Espírito Santo. Que pensemos nisso, que os conselhos devem buscar as Sagradas Escrituras, buscar o Santo Espírito de Deus os guiando para a sua tomada de decisões. E, queridos, oremos pelo conselho da igreja, oremos pelos nossos irmãos que tomam as decisões. Aqui eu dei uma cortadinha no slide, mas não prejudica a leitura. Dando continuidade, mais particularmente no nosso contexto, né, com base na Constituição Interna da IPB, artigo 62, quando eu utilizar essa sigla aí, CI/IPB, é a Constituição Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil. No seu artigo 62, ela vai dizer o seguinte, sobre os concílios, né? Que, em primeiro lugar, nós temos o conselho, que vai exercer uma jurisdição sobre a igreja local. O conselho é da igreja, né? Então o conselho da primeira igreja presbiteriana aqui de Roraima, ele não vai exercer jurisdição e decisão sobre o conselho da segunda igreja, da terceira igreja, da quarta, da quinta, da sexta. Nós vamos exercer jurisdição sobre a nossa igreja e sobre nossas congregações, né, que fazem parte da nossa igreja. Né? E o que eu coloquei entre parênteses ali, para não esquecer de falar para vocês, é que no conselho há a figura dos conselheiros. Por exemplo, uma sociedade interna como a SAF, né, a Sociedade Auxiliadora Feminina, nosso grupo de mulheres, né, o Ministério das Mulheres da Igreja, que é um dos mais importantes da IPB no Brasil inteiro. Né? Nós temos ali a liderança da SAF, né? Uma irmã que é presidente, outra que é vice, outra que é tesoureira, outra que é secretária. Mas além dessa mesa diretora, nós temos alguém do conselho que é o conselheiro, né, daquela sociedade interna, assim como cada sociedade interna, cada ministério vai ter o seu conselheiro. E aquele conselheiro ele vai fazer um ponto de ligação entre a sociedade interna e o conselho da igreja, questões de orçamento, questões de alguma dificuldade que aquele grupo precise, que aquela sociedade esteja enfrentando. Vai auxiliar, por exemplo, dando um estudo, vai auxiliar de modo geral. Né? Tem a liderança, mas tem ali o conselheiro para estar zelando por aquela sociedade interna. Né? E nós temos conselheiros de todos os ministérios da igreja. Além disso, nós temos o registro de atas. Né? As reuniões do conselho elas ocorrem e toda reunião há o registro de uma ata, né? que deve, por exemplo, uma decisão sobre orçamento, um registro de uma assembleia da igreja que deve ser transcrito numa ata do conselho, uma disciplina, uma restauração, a compra de alguma coisa, né? Por exemplo, a compra de um terreno, como aconteceu, né? Está registrado em ata. E além disso, né? Usando inclusive o exemplo do terreno, né? Que foi comprado em 2019, o conselho ele tem limites em suas decisões, né? Em seu poder de tomada de decisão. Por exemplo, aquisição de bens, né? De bens imóveis, né? A compra daquele terreno. O conselho ele pesquisou, o conselho planejou, o conselho pensou, o conselho negociou, fez todo esse processo. Mas na hora de comprar, era necessário o quê? Convocar uma assembleia da igreja e essa assembleia votar pela compra ou não daquele terreno. Votou-se pela compra e então houve a compra, né? Houve a finalização da negociação. O conselho não pode tomar essa decisão sozinho. Ele faz todo o processo. Aí depois ele tem que apresentar ali as justificativas para a Assembleia da Igreja e então a Assembleia da Igreja decidir pela compra ou não, né, pela aquisição ou não daquele bem imóvel. Além do conselho nós temos o presbitério. O presbitério ele é formado por pelo menos 4 conselhos, né, ou pelo menos 4 igrejas, né? E ele vai exercer jurisdição sobre os pastores daquelas igrejas e os conselhos daquelas igrejas, né? Há pouco mais de uma década nós não tínhamos um presbitério aqui no estado, porque nós tínhamos apenas 3 igrejas.
A partir do momento que foi formada, organizada a quarta igreja, né, naquele momento a Igreja Presbiteriana Filadélfia, e agora a quarta Igreja Presbiteriana de Boa Vista, nós passamos então a ter o Presbitério de Roraima. Né, e nós fazemos parte, né, o Presbitério de Roraima, ele faz parte do Sínodo Setentrional. Então nós falamos do Conselho, agora o Presbitério que gere, né, que tem sua jurisdição sobre os conselhos das igrejas e os pastores, e temos agora o Sínodo, que faz a jurisdição sobre os presbitérios, né, e tudo que está abaixo dos presbitérios. Né. E então, acima, né, a instância superior e maior é o Supremo Concílio da Igreja, que exerce jurisdição sobre todos os concílios. Então nós temos Conselho, Presbitério, Sínodo e Supremo Concílio. E é importante falar sobre o Supremo Concílio, que nós temos, né, o presidente do Supremo Concílio, que é, por exemplo, atualmente o reverendo Roberto Brasileiro, já há alguns anos, inclusive. Todavia, nós não temos uma centralização de tomada de decisões ali sobre a figura do presidente do Supremo Concílio. Muito pelo contrário. É uma série, assim como o espírito do sistema de governo representativo, há uma série de processos e passos para haver a tomada de uma decisão que esteja lá a nível de Supremo Concílio. Né? Então, esse é o resumo geral dos concílios que nós temos. Né? E o mais próximo de nós, a nossa maior realidade aqui dentro da nossa igreja é o conselho, né? E de Estado, o nosso presbitério. Dando continuidade, agora entrando mais especificamente sobre os ofícios, falamos das formas de governo, nos especificamos sobre os sínodos e concílios que fazem parte da nossa forma de governo, né? À luz das Sagradas Escrituras, à luz daquilo que vemos em Atos 15, por exemplo, né? À luz dos nossos símbolos de fé que sistematizam aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Nós temos agora os ofícios de presbítero e diácono. E o artigo 25 da Constituição Interna da IPB elenca 3 tipos de oficiais. O presbítero docente, que é o ministro do Evangelho, o presbítero regente e o diácono. Nós vamos começar a explicação pelo ofício diaconal, pelo diácono. Permitam-me aqui só mudar de lugar. A instituição dos diáconos está lá no capítulo 6, nós fizemos a leitura no início, mas agora nós vamos ver alguns detalhes a mais sobre esse contexto, né, de Atos 6. Podemos observar aqui que a controvérsia, a questão que surge é o quê? A distribuição diária de alimento, sobretudo entre as viúvas. Né? Havia um grupo de viúvas ali que estava sendo, de alguma forma, deixada de lado. Essas viúvas estavam sendo deixadas de lado ali na distribuição dos alimentos. Então, aprove ao Senhor direcionar os apóstolos para que eles tomassem a seguinte decisão. E qual é a decisão? Isso nós vemos aqui no final do versículo 2 para início do versículo 3. Né? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, e ele vai dar algumas características, que fiquem encarregados deste serviço. Diácono vem do grego diáconos, que significa atender, servir, e também de onde vem a palavra garçom, ou o significado, também é garçom. Nós podemos ver nesse texto 2 coisas importantes sobre a função do diácono, que é, pensando inclusive no significado garçom, né? Ele vai falar aqui no final do versículo 2, a palavra de Deus para servir as mesas. O garçom é aquele que serve as mesas, né? Como uma das principais das suas funções. Então, o diácono é aquele que serve as mesas, no sentido de que é aquele que cuida da arrecadação, distribuição de alimentos para as pessoas necessitadas. Nesse caso aqui, em específico, as viúvas. E então, eles aqui no final do versículo 3 vai utilizar, né, aos quais encarregados deste serviço. Né, aqui, do grego, vai estar utilizada a palavra que dá origem a diácono. Né, aqui no original desse texto. Né? Então, isso vai trazer justamente o que significa esse ofício. Né? Então, vamos verificar aqui alguns detalhes a mais. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho. A igreja quem elege os diáconos, né? Não é o conselho que elege sozinho, ou o diácono que se autodetermina como diácono. Ele se demonstra a vontade de ser,
né, quando há um processo de eleição, e então a igreja vota. Né, e a igreja votando, o conselho vai e ordena aqueles diáconos. E os diáconos, eles são os principais responsáveis pela arrecadação das ofertas para fins piedosos, né? Nós vemos aqui, né, a distribuição, o serviço das mesas, e a distribuição dos alimentos, né, naquele contexto das viúvas, mas trazendo para a nossa realidade, né, o órfão, a viúva, o necessitado, os pobres, né, falando aqui do cuidado aos pobres, doentes, inválidos, e a manutenção e fiscalização dos trabalhos da igreja. E, queridos irmãos, apenas como exemplo, para falar da importância dessa função e da importância desses irmãos, eu vi que alguns alunos foram para esse primeiro domingo, né, de retorno dos cultos. Alguns não foram ainda. Mas você que foi, você pode perceber toda a organização. As cadeiras marcadas. Quando você chegou na igreja, tinha alguém ali, um irmão que era diácono, verificando a sua temperatura. A igreja toda estava higienizada, porque no sábado aqueles irmãos foram fazer a higienização da igreja, e depois do culto fizeram a higienização da igreja para o culto da noite. Aqueles irmãos estavam ali recebendo você para então direcionar você para o local adequado, eles que estavam pensando como organizar as famílias com crianças, as pessoas solteiras, ou então os casais, e toda a estruturação ali no seio da igreja. Esses irmãos tiveram um profundo zelo em todo esse contexto. Isso para demonstrar a extrema necessidade, o extremo privilégio que nós temos de ter diáconos em nossa igreja, pessoas que zelam por nós, que cuidam de nós, que fiscalizam, que mantêm os trabalhos da igreja local. Algo importante falar também sobre o diácono é que é um ofício local, é um ofício da igreja local. Né? Isso pensando enquanto constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? Então, o diácono da primeira igreja, ele é diácono da primeira igreja. Caso, por exemplo, vá morar fora, for transferido do trabalho, né? Por algum motivo vai morar em outro estado e então vai ser membro de uma outra igreja. Né? Ele não é diácono naquela igreja, ele foi da nossa. Né? Então, ele vai ter que passar por um processo de eleição e então ser colocado no posto de diácono novamente. O mandato do diácono é de 5 anos, podendo ser reeleito seguidamente quantas e quantas vezes for, né? Até enquanto esse irmão tiver vigor para trabalhar como diácono. E o grupo de diáconos ele é chamado de junta diaconal. Então, meus irmãos, dê todo o carinho, né, dê toda a consideração e todo o respeito aos nossos irmãos diáconos que compõem a junta diaconal da igreja, que é tão importante, tão essencial para o funcionamento da nossa igreja. Dando continuidade, nós temos agora, vamos nos focar mais sobre o outro ofício, que é o ofício de presbítero. E essa palavra presbítero aparece em vários textos, né? Mas eu trouxe, por exemplo, aqui Atos 11:30, Atos 14:23, e vem do grego presbíteros, que significa ancião. E esse nome vai trazer justamente a característica de alguém que deve ser maduro na fé, de alguém que deve ser experimentado na fé. E há um outro termo que também é muito utilizado nas Sagradas Escrituras, que é bispo. Em Filipenses 1:1, em 1 Timóteo 3:1 e 2, né, vai utilizar o termo bispo. E vem do grego episcopos, que vai significar superintendente. Enquanto o presbítero vai falar sobre essa questão da maturidade na fé, a palavra bispo vai trazer essa característica de superintendente, ou seja, aquele que governa, aquele que está olhando por cima, né, e gerindo a congregação, a igreja. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Tem alguma diferença entre essas duas funções? A função de presbítero e a função de bispo? Há alguma diferença à luz das Sagradas Escrituras? Precisamos ter muita atenção nessa parte para que vocês possam compreender bem aquilo que eu estou tentando trazer para os irmãos. Em 1 Timóteo 3:1 e 2, Paulo, né, que é o escritor dessa carta, ele vai dizer o seguinte: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, episcopos, né, lembra lá da origem, né, do grego, episcopos, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Amém, é isso mesmo, uma excelente obra almeja. E é necessário, pois, que o bispo seja, e então ele vai trazer uma série de características que o bispo precisa ter. Mas aqui, Paulo, ele vai utilizar o termo bispo.
Em Filipenses 1:1, ele também vai utilizar o termo bispo. Preste atenção. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. É interessante que Paulo, por exemplo, não vai utilizar inclusive presbíteros, bispos e diáconos, ou então inclusive bispos, presbíteros e diáconos, mas sim, inclusive, bispos e diáconos. Né? E o texto que vai deixar mais claro aquilo que precisamos entender sobre essa função, sobre bispo e presbítero, Tito, capítulo 1, versos 5 a 8. Nós lemos, né, a passagem toda, aqui nós vamos ler apenas alguns trechos. Leia comigo. Foi por esta causa que deixei você em Creta, né? Paulo escrevendo para Tito, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Porque é indispensável que o bispo, episcopos, por ser encarregado das coisas de Deus, seja, aí vai trazer as suas prescrições. Pelo contrário, o bispo, episcopos, deve ser, aí ele traz as outras prescrições. Ou seja, na mesma passagem, o apóstolo Paulo ele traz aqui que Tito deveria constituir presbíteros, ou seja, um grupo de anciãos, mas logo depois ele vai usar o termo bispos. Ou seja, Paulo ele vai utilizar esses termos de forma intercambiável. Bispo e presbítero é a mesma coisa, irmão. Ambos são pastores da igreja, ambos são aqueles que governam a igreja, ambos são aqueles que estão ali na liderança, no zelo, no cuidado da igreja. Então, mais uma vez, Paulo ele vai utilizar presbítero, né, presbíteros, e bispo, episcopos, de forma intercambiável. E cada um vai ter o seu aspecto, né? Um falando mais sobre essa questão do bispo, né, superintendente, o outro do presbítero, o ancião, aquele mais maduro na fé. Todavia, muito embora afirmemos aqui que bispo e presbítero sejam o mesmo ofício, há algo interessante para falar dentro desses presbíteros e bispos, né, dentro desse grupo, desse corpo de irmãos, lá na antiguidade ainda, haviam aqueles que começaram a se especializar mais no ensino da palavra, mais no estudo da palavra, né? Aqueles que se afadigavam mais no ensino e na palavra. E então nós podemos ver ali o surgimento daquela figura que ao que hoje nós chamamos de pastor, que é o ministro do evangelho, aquele que é ordenado como pastor, ou seja, aquele que se dedica de forma especial ao governo da igreja, ao estudo das Sagradas Escrituras e ao ensino da Bíblia. Nós podemos ver, por exemplo, em 1 Timóteo 5,17, já um detalhamento disso. 1 Timóteo 5,17, Paulo vai falar o seguinte: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Meus irmãos, e é interessante que ele vai usar presbíteros, né? Em 1 Timóteo 3, ele tinha usado bispo ou episcopos, e agora ele vai usar presbítero. E ele vai dizer o quê? Que dentro desse corpo de presbítero deve ser considerado merecedor de pagamento em dobro aqueles que se afadigam, aqueles que presidem bem, aqueles que estão especialmente focados e se esforçam para a pregação da palavra, para o ensino. Ou seja, dentro daquele grupo, começa-se a haver aqueles que deixam suas demais funções para dedicar-se, sobretudo, e principalmente à igreja, para liderar a igreja, para pregar a palavra, estudar as Sagradas Escrituras. E então esses irmãos eles passam a ser sustentados pela igreja. E então nós temos aqui a divisão. Não porque um é bispo e outro é presbítero, mas porque um é aquele que ensina mais especializado, né, que é da nossa igreja, segundo a nossa Constituição, é o presbítero docente. De docente é aquele que ensina, né? É o ministro do evangelho, é o que nós chamamos comumente de pastor, né? E uma característica interessante é que ele é membro do presbitério, né? Ele não é membro da igreja local, né? Os pastores, os presbíteros docentes, eles formam o presbitério, né? Eles são membros do presbitério, né? E há também uma série de requisitos para se tornar um presbítero docente, ou um ministro, ou um pastor, né? Por exemplo, os pastores da nossa igreja fizeram um seminário, passaram por um processo de avaliação,
lá atrás, utilizando, por exemplo, o meu caso, né? Caso os irmãos não saibam, eu sou candidato ao Ministério Pastoral. Né? Mas isso começou lá no final do ano, no início do ano, quando eu me apresentei para o conselho como aspirante ao Sagrado Ministério. E então o conselho da igreja me analisou e, havendo a aprovação do conselho da igreja, eu fui mandado para o presbitério. Em fevereiro ocorreu a reunião do presbitério. Lá na reunião do presbitério eu fui analisado pelo presbitério, depois já de ter sido analisado pelo conselho. E então o presbitério, tendo me analisado, me aceitou como candidato ao Sagrado Ministério. E então, nesse ano eu estou sendo analisado, né? Fui determinado, inclusive, pelo presbitério para trabalhar na congregação do Conjunto Cidadão. Agora, com o retorno das atividades, né? Vou estar ali auxiliando o pastor Heleno na congregação, mas vou continuar aqui nas aulas. E após esse período de análise, né, e também dentro desse processo eu vou fazer uma prova, um vestibular interno para poder, se o Senhor Deus assim o permitir, ir para o seminário no ano que vem. E ano que vem eu vou para o estado do Amazonas com a minha família, vou estudar lá em Manaus por 5 anos, o seminário lá é 5 anos, e depois desses 5 anos me formando, né, eu retorno para cá, e então o presbitério vai me analisar de novo. E eu posso ser ordenado, ou então o que provavelmente vai ser o que vai acontecer. Eu vou ficar como licenciado por 1 ou 2 anos, e depois desse período eu vou ser analisado novamente, e então ser ou não ordenado ao Sagrado Ministério, ou ordenado como um ministro do Evangelho, um presbítero docente. Então, irmãos, vocês podem ver que há todo um processo aí, desde o momento que eu me apresento como aspirante, até ser aceito, né, ser aceito pelo presbitério, ir para o seminário, voltar, trabalhar na igreja, ser analisado e então ser ordenado. No meu caso, vão ser 7, 8 anos. Né, para vocês verem que é todo um processo, uma série de requisitos que vão sendo estabelecidos durante o tempo. O pastor ele é eleito pela igreja. Muito embora o presbitério ele tenha jurisdição sobre a igreja. Então, o presbitério pode designar um pastor para uma igreja, para uma determinada igreja que está, né, sob a sua alçada ali. Mas a igreja ela vota, né, em assembleia, ela vota para o pastor efetivo, e essa votação é a cada 5 anos. E detalhe, é apenas para o pastor efetivo, tá? Os pastores auxiliares, no caso o pastor Gessé, pastor Heleno, pastor José Raimundo, pastor Jean, há pouco tempo, quando estava conosco, né, eles não eram alvos da votação da Assembleia, né, apenas o pastor efetivo. O pastor auxiliar é solicitado pelo conselho e então o presbitério designa aquele pastor auxiliar para a igreja local. Tendo falado do presbítero docente, falando agora do presbítero regente. O presbítero regente é um líder leigo, no sentido de que ele não tem obrigatoriedade de ter um curso teológico, não tem obrigatoriedade de ir para o seminário para então se candidatar a ser presbítero, muito embora ele precise, sim, ter experiência, ter conhecimento das sãs doutrinas, das Sagradas Escrituras, né, ter uma série de capacidades, né, de ensino, de aconselhamento, de sabedoria baseado nas Sagradas Escrituras. Mas ele é leigo no sentido de que ele não precisa ter um curso formal, teológico. Ele é eleito pela Assembleia também, mandatos também de 5 anos, assim como o pastor efetivo, né, como o presbítero docente, assim como o diácono. O ofício do presbítero ele é permanente. Né? Então, mesmo que um presbítero não seja reeleito, ou então que ele não se candidate novamente por um tempo, né, ele não deixa de ser presbítero, ele vai ser o presbítero em disponibilidade. Ou então, por exemplo, o presbítero ele vai para uma outra cidade e ali vai começar a ser membro de uma outra igreja presbiteriana. Ele continua como presbítero. Tá bom, queridos? Ele apenas vai ficar justamente, né? Perdão. Ele vai apenas ficar justamente como presbítero em disponibilidade, porque ele não vai fazer parte do conselho. O presbítero ele também atua como conselheiro, né? Eu já falei um pouco sobre a função de conselheiro para vocês mais atrás. E ele também auxilia na distribuição da ceia. E aqui não só os presbíteros que estão na ativa, né? Os presbíteros em disponibilidade, às vezes um presbítero de uma outra igreja que está ali visitando aquela igreja, né, de férias, de passagem, pode ser convidado para estar ali no corpo de presbíteros para fazer a distribuição da ceia. E, como característica desse oficialato que é nacional, o presbítero ele representa a igreja local no presbitério,
E ele pode vir a representar o presbitério no sínodo, no Supremo Concílio. Um presbítero, por exemplo, pode vir a ser o presidente do presbitério. Né? Então, é um ofício nacional, ao contrário do diácono, que é um ofício da igreja local. Por fim, o nosso último tópico, falando sobre os requisitos para ser um presbítero ou um diácono, aí nós vamos ler, né, 1 Timóteo 3, versos 1 a 7, a passagem toda de Timóteo, né, de 1 a 13, mas pensando em presbíteros, 1 Timóteo 3, versos 1 a 7. A palavra do Senhor diz o seguinte: fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido. Está vendo aqui? Que o bispo não seja um neófito, um novo na fé, né? Alguém inexperiente, mas que o bispo ele seja presbítero, ou seja, que aquele que lidera, aquele que governa, seja alguém provado, alguém maduro na fé, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Pensando aqui nas qualificações para diácono, aí temos em 1 Timóteo, capítulo 3, né, a sequência deste texto, a partir do versículo 8 até o 13. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Aqui, no caso, ele está falando das esposas dos diáconos, né? E podemos estender as esposas dos presbíteros, né? Dos bispos. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma disposição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. E, em resumo, nós temos o artigo 55 da Constituição Interna da IPB, e essas questões, essas características aqui, tanto em 1 Timóteo 3 quanto aquilo que nós vamos falar aqui, são para que o oficial seja eleito, e ele deve ter também após eleito, ele deve permanecer com essas características. Né? Por exemplo, vai falar o seguinte: o presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento dos seus deveres, devem ser irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e excelentes e exemplos de santidade na vida. Isso significa que tanto presbítero quanto diácono devem buscar sempre em suas vidas ter santidade, ser exemplos, ser prudentes, ser discretos, ser irrepreensíveis em sua moral, ser sãos na fé, cumprir bem os seus deveres. Né? É importante que nós percebamos que os presbíteros e diáconos eles precisam manter essas características, não ser para ser eleito e depois aquilo se torna desinteressante. Não, isso deve permanecer. Então, após trazermos esses pontos, né, todos sobre forma de governo, aquela que adotamos, o sino dos concílios, sobre os oficiais, os tipos de oficiais, sobre os requisitos para ser um oficial da igreja, cabe-nos agora pensar o que podemos aprender com essa aula. Você pode me perguntar: José, e aí? O que isso tem a ver comigo? E então nós temos 3 aplicações, né? Elas estão aí na apostila e eu trago para vocês aqui literalmente. A primeira aplicação é que o Senhor Jesus, ele zela tanto por sua igreja que aprouve a ele separar homens para pregar a palavra, para pastorear-nos, para liderar-nos, para que possamos ser aperfeiçoados e edificados. Meu irmão, o Senhor Jesus,
Ele ama você, ele zela por você, porque você é a igreja dele. E como parte desse zelo, como parte deste cuidado, como parte deste amor, ele levanta homens capacitados por ele mesmo, pelo seu Santo Espírito, para liderar a sua vida, para pregar a palavra para você, para se esmerar, para se afadigar nas Sagradas Escrituras e então repassar o ensino doutrinário para você, para que você seja pastoreado, liderado, para que você seja aperfeiçoado na fé, para que você seja edificado. Meu irmão, agradeça a Cristo, agradeça ao Senhor, porque essas funções, esses ofícios, são uma demonstração de amor e de zelo do nosso Cristo. Dando continuidade, agora permitam-me mudar aqui de lugar novamente. Dando continuidade à nossa segunda aplicação, em 1 Tessalonicenses 5,12 fala o seguinte: agora, pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês e os que os lideram no Senhor e os aconselham. Meus irmãos, o que Paulo está falando aqui em 1 Tessalonicenses 5,12 é que nós devemos ter profunda consideração por esses irmãos que se esforçam no trabalho, que lideram-nos no Senhor, que nos aconselham, que zelam pelas nossas vidas. Nós precisamos ter profunda consideração pelos presbíteros docentes, os pastores, os ministros do Evangelho, pelos presbíteros regentes, pelos diáconos. Esse ofício, meus irmãos, todos esses são de suma importância para a igreja do Senhor Jesus, são de suma importância para mim e para a sua vida, para a nossa saúde espiritual, para o nosso bom aproveitamento na igreja. Então, meu querido, demonstre respeito, demonstre zelo, demonstre consideração por cada oficial, por cada diácono, por cada presbítero, por cada pastor da sua igreja e das outras igrejas nossas aqui também. Demonstre respeito. Ore por esses irmãos, porque esses irmãos precisam das suas orações, o presbítero, o diácono, o pastor, precisam das suas orações, rogando ao Senhor para que eles exerçam o ministério debaixo da graça de Cristo, porque, irmãos, é uma tremenda responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande, porque estamos falando da igreja de Cristo. Então, meus irmãos, ore, zele, dê valor ao presbítero, ao diácono, ao pastor da igreja, em nome de Cristo. E em último lugar, há um autor, um pastor do passado, chamado Samuel Miller, pastor presbiteriano, salvo engano. Ele tem um livro chamado Presbítero Regente. Ele tem uma citação bem interessante. Ele vai falar o seguinte: o projeto de nomear pessoas para o ofício de presbítero regente não é para dar-lhes prestígio, de forma alguma. Não é para dar-lhes uma oportunidade de aparecer como oradores, Ou seja, você vai votar num presbítero para mostrar que ele sabe dar um bom estudo, que ele sabe pregar a palavra, que ele tem uma boa oratória, que ele é eloquente. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é para assegurar conselheiros e regentes aptos, fiéis às Sagradas Escrituras e verdadeiramente devotos da igreja, para obter orientações sábias e eficientes que não somente devem acompanhar o rebanho em sua jornada rumo ao céu, mas para ir adiante deles em tudo que pertence ao dever cristão. Queridos, isso nos lembra que é muito sério quando nós vamos votar em alguém para presbítero, e aqui nós incluímos também os diáconos, muito embora Samuel Miller esteja falando inicialmente de presbíteros aqui, mas é algo muito sério, meu irmão. É você, depois que se tornar membro da igreja, vai chegar um momento que você vai ter uma assembleia de votação para diácono, para presbítero, para pastor. Quando chegar esse momento, querido, tenha um profundo espírito de oração, tenha um profundo critério, rogue ao Senhor auxílio, porque, queridos, é responsabilidade de quem está sendo eleito, mas é extrema responsabilidade também de quem está votando, de quem está colocando aquele irmão como presbítero na igreja, como diácono na igreja. A Assembleia da Igreja ela tem uma profunda responsabilidade no momento da votação, da eleição para presbítero, para diácono. Então, quando chegar esse momento, lembre-se do que nós estudamos hoje, lembre-se daquilo que está em 1 Timóteo 3, Tito, capítulo 1, versos 5 a 9, Atos 6, de 1 a 6.
Lembre-se do que está nas Sagradas Escrituras, dos princípios que temos aqui. E então vote com prudência, vote com sabedoria e vote em espírito de oração. Que o Senhor Deus o abençoe e nós nos vemos na próxima aula.